Perdoar não é uma escolha, é ou deveria ser a sua missão de vida. Falar sobre perdão é urgente, necessário e serve para todo mundo, então fica comigo até o final desse vídeo. Existe um tipo de dor que ela não aparece em exame, não altera a pressão e não dá febre, mas ela é capaz de adoecer famílias inteiras. É a dor do não perdão. Ela é percebida nos almoços de domingo em que um nome ali não é mencionado, naquela cadeira vazia que ninguém pergunta por quê, ou naquele grupo de família em que dois irmãos estão, mas nunca se respondem. Em qualquer lugar, quando uma pessoa entra pela porta da esquerda, a outra, sabendo disso, passa a entrar pela porta da direita. E muitas vezes nem é uma briga aberta, não é uma discussão recente, é uma distância absurda e silenciosa, cultivada com tanto cuidado, como se o ressentimento fosse uma planta difícil de manter viva, e mesmo assim, alguém rega ali todos os dias. E às vezes começa pequeno, uma palavra atravessada, uma decisão não combinada, um comentário que chegou pela metade, alguém que se sentiu desrespeitado, outro que não se sente visto. E então vem o orgulho, aquele velho conhecido, e diz assim: você não precisa perdoar, quem errou foi ele. E o seu coração vai lá e acredita. E o curioso é que quase todo mundo sabe falar sobre perdão. Tem que perdoar, a Bíblia manda perdoar, não vale a pena guardar mágoa, mas falar é leve, né? E viver isso na prática é que é difícil. Porque perdoar não é apertar um botão e esquecer. Não é rebobinar uma fita e fazer de conta que nada aconteceu. Perdoar é olhar de frente à dor. É dizer, eu sei o que você fez, mas eu não vou te manter preso a isso e nem vou me manter preso a isso. E para quem teme a Deus, o perdão ele não é uma opção. Ele é mandamento. Foi Jesus pendurado na cruz que orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aquilo ali não era uma figura de linguagem, eles realmente não sabem. E até hoje, quase sempre, quem fere não tem a dimensão do que causa. E mesmo assim tem gente vivendo anos e anos com a alma estacionada lá atrás, no dia da ofensa. A vida anda, os filhos crescem, o trabalho acontece, mas uma parte do seu coração não sai de 2012, ou de 1998, ou daquele dia da ligação, ou do Natal em que tudo aquilo foi dito. É como se a pessoa tivesse uma âncora invisível que carrega para lá e para cá, que ela pode até andar, mas caminha arrastando um peso por dentro. E o não perdão, ele faz isso, ele fragmenta. A pessoa pode até parecer inteira por fora, mas por dentro ela vive quebrada. E o mais triste é que muitas vezes quem a feriu já nem lembra. Já mudou de cidade, já mudou de fase, já pediu perdão a Deus e seguiu. E quem foi ferido continua ali, segurando uma conta que não será paga mais. E não porque Deus é injusto, tá? Mas porque o perdão é o jeito de Deus impedir que a ferida vire identidade. Agora vamos para a Bíblia. A história de Jacó e Esaú. Ela parece distante, mas é a mesma história, só que vestida com roupas antigas. Dois irmãos, um engano, um sentimento de usurpação. Jacó, o que toma a bênção, Esaú, o que fica com a dor. Um foge carregando a culpa, o outro fica carregando o ódio. E os anos passam, Deus prospera Jacó, mas não o isenta do acerto. E um dia ele tem que voltar, tem que atravessar o caminho de volta e olhar para o irmão que o enganou. E quando isso acontece, a Bíblia conta algo que sempre emociona quem entende sobre perdão. Esaú corre ao encontro de Jacó e o abraça e chora. Ele não pede explicações. Não faz discurso de que viu o que você fez comigo. Ele não esfrega o passado na cara do irmão. Ele abraça. E é assim que Deus participa do encontro. É assim quando ele participa do encontro. O perdão ele chega antes da justificativa. O Espírito Santo ele desarma antes da conversa. O coração ele decide soltar antes da mente construir todo o caso. Muita gente lê essa história esquecendo de um detalhe. Os dois nesse encontro estão diferentes. O tempo, o trato com Deus, o caminho com o Senhor, tudo isso trabalha dentro do coração até que ele fique pronto para perdoar ou para pedir perdão. E às vezes, esse reencontro
Não acontece porque ainda não é tempo. E também pode não acontecer reencontro nenhum. Mas mesmo assim, o perdão ele precisa acontecer dentro de nós. Porque perdoar não é necessariamente voltar a conviver, é tirar o veneno do coração. É deixar de desejar o mal, falar do outro sem amargura e transmutar o sentimento ruim em compaixão, pensando, ele também é humano, ele também erra e ele também é alvo da graça. E no cotidiano, o perdão tem formas muito simples. É responder uma mensagem depois de meses, mas sem ironia. Encontrar na rua e não ter que atravessar a calçada. Não repetir a história para todo mundo só para queimar a pessoa. Ou citar o nome da pessoa em oração e realmente orar. Desejar o bem e não amaldiçoar com palavras. É dormir sem refazer a cena e aceitar que o passado não muda. Mas o seu coração, o meu coração, o nosso coração pode mudar hoje. E por que isso é tão sério para quem se diz crer em Deus? Porque todo cristão vive de um perdão que não merece. Deus perdoa pecados que ninguém vê, lava histórias que ninguém soube e apaga dívidas imperdoáveis. E como alguém que foi perdoado de tanto consegue se justificar para não perdoar de pouco? Não combina, não faz o menor sentido. É incoerente com um evangelho que se diz crer. É como receber um banquete e negar o pão. E Jesus conta sobre isso numa parábola, a do servo impiedoso, está em Mateus 18, de 21 a 35. E nela, um rei perdoa a dívida gigantesca de um servo, mas esse mesmo homem, ao sair dali, ele se recusa a perdoar o companheiro que lhe deve muito menos. E óbvio, quando o rei descobre isso, ele se ira e entrega a pessoa aos torturadores até que ele pague tudo. E Jesus conclui, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. O perdão, ele não é apenas um gesto bonito. Ele é um espelho da graça que nós recebemos. Quem não perdoa acaba fechando a porta pelo qual a própria alma foi liberta. Um coração que não perdoa é uma vida incompleta. Não tem jeito. A pessoa pode ter título, ela pode ter dinheiro, ela pode ter influência, conquistas, mas ela não tem paz. E quem já prova a paz de Deus sabe que nada compensa perdê-la. Perdoar não é fácil. Ninguém deveria dizer que é, a gente sabe. É um trabalho de Deus dentro da gente. É decidir que a sua história não vai ser narrada pela ofensa que sofreu, mas pelo amor que você já recebeu de Deus. E talvez por isso, quem observa a vida dos que carregam rancor e ressentimento costuma orar com mais fervor por eles, porque é triste demais ver quem a gente ama ou ver gente boa viver amarrada aonde é mal. O céu libera perdão, falta o coração liberar também. E no fim das contas, perdão é isso, abrir mão de ter razão para ficar com a paz e confiar que Deus é justo e conhece todas as versões da história. E quem já perdoa de verdade sabe, o primeiro bem que o perdão faz não é ao outro, é a você. É como você romper uma vida doente para recomeçar uma vida inteira. Que Deus cure os que foram feridos, mas que cure principalmente os que decidem não perdoar. Porque diante da cruz, todo argumento que essa pessoa ou você tiver, cai. E só fica o que Cristo fez e o que Ele nos chama a fazer também. Perdoe. No fim, não é como o mundo diz que é, mas como Jesus diz que é para ser.